Muito bom dia, ouvintes da Rádio Com. Agora são 9h03. 9h03 de uma manhã gelada. Os ouvintes da Rádio Com sabem que eu não suporto o inverno, mas eu preciso dizer uma coisa. Agora está muito frio. Mesmo quem gosta de inverno aqui no Rio Grande do Sul, e particularmente em Pelotas, há de admitir que o frio está rigoroso, né? Eu digo que o meu celular eu ainda não tinha visto. Eu falava para a Maiara agora há pouco que eu não tinha visto meu celular com temperatura negativa. E estava a temperatura negativa no início desta madrugada, -1. E a sensação térmica era de -3 graus. Portanto, a partir daí, o ouvinte já vai tendo noção do frio que estamos enfrentando aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, principalmente quem não mora por aqui. Mas é o início do espaço de entrevista no contraponto da Rádio Com. Até então, a condução do programa vinha sendo feita pelo nosso companheiro José Luiz Moraes, e agora eu toco esse espaço de entrevista aqui. Nós também já estamos transmitindo pela página da Rádio Com no Facebook e também pela página do Brasil de Fato RS no Facebook, porque hoje é o dia de afirmarmos sempre e cada vez mais a parceria da Rádio Com o Brasil de Fato RS. Então, tem transmissão, tem live, transmissão ao vivo, tanto pela página da Rádio Com no Facebook, como pela página do Brasil de Fato RS. E o conteúdo que normalmente a gente está também transmitindo pelo novo canal da Rádio Com no YouTube, ele vai ficar disponível para quem quiser olhar no YouTube mais tarde. Então, como normalmente acontece com tudo que é transmissão ao vivo, depois elas ficam abrigadas nessas plataformas digitais, e assim é hoje também. A nossa entrevistada, para nossa satisfação, é a jornalista Maiara Marinho, que já também esteve colaborando com a Rádio Com, e hoje ela é colaboradora do Brasil de Fato RS. Há algum tempo eu vejo matérias da Maiara no Brasil de Fato RS. Ela é jornalista, é mestra em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaboradora do Brasil de Fato RS, como eu falei, e integra a coordenação do Instituto de Estudos Políticos Mário Alves, o já famoso Instituto Mário Alves, aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul. E a Maiara atualmente está em São Paulo, de onde ela fala. Maiara, grande satisfação em te ver e te ouvir. Bom dia. Bom dia, Regis. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar com a Rádio Com, que foi onde eu comecei, né? A minha atuação não só dentro do jornalismo, mas dentro do jornalismo contra-hegemônico, assim. E até ontem eu estava lembrando de como que foi esse início, que eu apresentava o Contraponto com o Marcelo, com o Dudu e com o Fernando. E eu, enfim, também muito nova nos debates também. E eles sempre foram super solícitos e me deixavam falando, assim, às vezes eu ficava até espantada, vocês não vão filtrar alguma coisa aí. E eles me deixavam sempre à vontade, assim, então foi o meu primeiro espaço, assim, dentro da comunicação contra-hegemônica, que eu aprendi bastante, assim, que eu tive bastante espaço também para me expressar, assim. Então, a Rádio Com, ela é bastante significativa na minha história. O Fernando é o Fernando Soares, que ainda participa da programação da Rádio Com, apresentando o programa Cantos de Luta e Esperança. O Marcelo, que tu referiste, o Marcelo Granada. Isso. E o Eduardo é o Eduardo Menezes, o Dudu, que Exatamente. está de volta na Rádio Com, e disse que o convite para tu fazeres parte da programação partiu dele, ele te convidou e depois ele teria sido teu professor também de jornalismo na Federal. Sim, sim, é verdade. Depois a gente se encontrou de novo na universidade e, bem, e depois na luta aí, né? Sim, sim. E, bom, Maia, vamos começar já do começo. Tu tens te dedicasse a compreender a comunicação, considerando duas noções que são fundamentais: a mídia, né, e também a ideologia. Isso foi alvo de algum trabalho teu de pós-graduação?
falar sobre mídia e ideologia e as relações que existem entre ambas? Então, eu trabalhei com esse tema na minha dissertação, né, durante o mestrado, e foi bem interessante, assim, porque eu consegui identificar também alguns mecanismos de construção de percepção da realidade, né, dentro de um contexto de crise. A minha dissertação, ela foi escrita sobre os editoriais, uma análise de conteúdo dos editoriais da Folha, do Estadão e do Globo sobre a reforma trabalhista. E dentro dos editoriais, o debate que era feito não era um debate apenas que fazia contraposição favorecia, né, defendia a reforma trabalhista, como também criava outras formas também de identificar o sindicato, os movimentos sociais, enfim, assim. Então, os editoriais, eles não só eram favoráveis à reforma trabalhista e defendiam com um discurso econômico, né, com um discurso de crise econômica, de defesa da modernização do trabalho, como também eles aproveitaram esse momento para fazer uma crítica dura ao sindicato, aos movimentos sociais, e construir uma outra significação sobre quem são esses agentes, né, no Brasil, assim. E aí deu para identificar muito essa tentativa de construção de um inimigo do país, né? E o inimigo do país seriam os movimentos sociais. Eu lembro que dentro desses protestos contra a reforma trabalhista também teve, enfim, todas as categorias presentes, né? E inclusive a categoria dos docentes, assim, os editoriais atingiam de uma maneira muito, muito esdrúxula, com palavras como tigrada, como delinquentes. Então, assim, não só esse espaço de crítica à reforma trabalhista para defender essa transição também do metabolismo do capital, né? Porque esse processo de contra-reformas faz parte também desse processo de transição do capital, e a reconfiguração do mundo do trabalho entra nisso, né? Mas não só, então eles precisavam aproveitar também esse momento para construir no ideário das pessoas quem são os responsáveis por querer atrasar o Brasil. E hoje a gente vê essa estratégia se repetindo também, né? Quer dizer, Maiara, e dialogando com a percepção, que foi uma expressão que tu usaste, eu acho muito adequada, a percepção da realidade. Então, esses veículos, eles não estavam fazendo aquilo que se entende por jornalismo, propriamente. Eles estavam tendo um papel político. E como é que fica essa situação, Maiara, se geralmente as pessoas que não são profissionais da comunicação, elas acham que o jornalismo, o fazer jornalístico, as empresas jornalistas são neutras, elas são isentas, elas não têm um lado, elas procuram retratar rigorosamente a realidade. E, pelo teu trabalho, essa ideia, essa noção se desmancha. Então, isso é bem interessante, porque quando eu fui definir quais textos eu ia analisar, eu defendi a análise dos editoriais, porque é nos editoriais que os jornais se posicionam, né? É a posição do jornal. Mas, ao mesmo tempo, e é mais fácil identificar, porque ali eles dizem que é a posição deles, então é tranquilo. O mais difícil não mais difícil, assim, mas talvez o mais difícil de convencer as pessoas são nas matérias. E um exemplo disso, que eu estava dando uma olhada ontem, teve dia 1º, a primeira manifestação, 1º de julho, se eu não me engano, a primeira manifestação dos entregadores de aplicativos, né, a greve nacional. No dia seguinte da greve nacional, esses grandes jornais, que foram jornais que eu analisei na dissertação, que são jornais que eu continuo ainda analisando e acompanhando,
eles não falaram absolutamente nada sobre a greve. Absolutamente nada, assim. E ontem teve uma mobilização aqui em São Paulo que foi organizada pelo Sindimoto, que é o Sindicato dos Motoboys São Paulo, e dentro desse sindicato, dentro dessa mobilização tinham trabalhadores de entregadores de aplicativo. Mas essa mobilização ela era uma mobilização já mais organizada com outro caráter, né? Porque tem alguns movimentos de entregadores que se declaram autônomos, e esse movimento de ontem já era um movimento que tinha mais uma participação do sindicato, também eu li numa matéria que tinha um pouco da participação do PSOL. E aí, essa manifestação, os jornais escreveram matéria. E aí escreveram a matéria falando que foi organizada pelo sindicato. E isso é continuação do que eles já vem fazendo, né? Porque essa estratégia de que se está sendo organizado pelo sindicato ou com o sindicato e com partidos, não tem validade, não tem responsabilidade com a economia do país. Então, assim, o de ontem ele foi noticiado dando ênfase a quem estava organizando e como estava sendo organizado. E os movimentos autônomos, que são movimentos que tem o movimento dos entregadores antifascistas, que é um movimento também muito politizado, esse os jornais nem mencionaram, assim, e das matérias que eu li, somente uma mencionou que tem uma nova, que teve essa greve desses outros entregadores e que são movimentos diferentes, mas outras nem isso mencionaram, assim. Então, é mais difícil convencer, né, porque as pessoas ficam pensando, por que fazem isso, né? Por que iriam fazer isso? Assim, então, com as matérias é possível identificar, mas com os editoriais, bom, aí não tem como questionar, né? O que o jornal defende e é isso mesmo, assim. Mas eu acho que esse jornalismo hegemônico que se articula também com o Estado burguês, que se articula com o capitalismo, ele se apresenta assim, né, como neutro. Isso, mas é isso, como quem defende ideias que são ideias em comum, ideias de todo mundo, né? Sim. Então, é isso, assim, acho que também a gente precisa, acho que fazer esse trabalho de identificar onde que, na verdade, não é isso, que eles defendem os direitos de uma elite, que eles defendem uma outra classe, né? Acho que esse é um importante, assim, de se fazer como estratégia para... Sim, eu só quero te dizer que tudo que tu falar saiu, só deu uma leve oscilada na internet, coisa pouca, né? Mas eu preciso referir isso, Maiara. Agora, eu acho que tem um exemplo, embora não seja de um veículo que tu tenhas examinado, que tu referisse 3 jornalões brasileiros, a Folha e o Estadão, né, jornais aí da cidade onde tu estás, em São Paulo, capital, e também o jornal O Globo. São 3 potências do empreendimento jornalístico, né? Mas tem um veículo que tu conheces bem também aqui no estado, que é um conjunto de veículos, na verdade, é o Grupo RBS, que ele, como esses outros que tu citaste, ele também se dedicou muito a identificar quem eram os responsáveis pela corrupção no Brasil a partir da ação da operação de Lava Jato, a operação que teve mais evidência em Curitiba, no Paraná. Mas aí tem uma questão que pode mostrar uma relação entre o que tu estás dizendo, Maiara, e ao que esses veículos operam na sociedade. Porque o Grupo RBS, que tanto falou da Lava Jato, para tentar, principalmente, afetar as questões atinentes ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-presidente Lula, ao ex-ministro José Dirceu, quando o Grupo RBS teve no alvo de uma operação da Polícia Federal, da mesma forma que a Lava Jato é uma operação da Polícia Federal, de uma força-tarefa com outras instituições, Receita Federal, Ministério Público,
A Operação Zelotes também é uma operação da Polícia Federal. E eu não acredito, Maiara e ouvintes da Rádio Com, que os jornalistas da RBS, da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, eles tentariam apertar tanto o dono da RBS, ou os donos, como eles tentaram fazer dias atrás com o ex-presidente Lula, querendo culpá-lo e transferir todo o problema da Lava Jato para o ex-presidente Lula da Silva. Pode deixar. Tu estás em casa e tem cachorrinho na casa de todo mundo. Fica tranquila, Maiara. Então, o que acontece? Os jornalistas da Zero Hora teriam a mesma atitude? Essa é a pergunta que eu faço, Maiara. Em relação ao dono do grupo, a um membro lá da família Sirotsky, como eles tentaram apertar o ex-presidente Lula, isso eu acho que seria um jornalismo isento. Tratar tanto o presidente da empresa como o ex-presidente da República da mesma forma, não te parece? Sim, mas é isso, né? A gente, essas instituições, tanto as instituições políticas que mantêm os interesses de uma determinada classe, como as instituições da sociedade civil, como a mídia é uma delas. É isso, assim, é uma grande aliança, é uma grande articulação para a manutenção também, né, desses interesses, assim. Então, acaba que a realidade, ela só existe de acordo com aquilo que está sendo pautado, né, nesses jornais, assim, e facilmente, isso é até um pouco assustador, assim, facilmente o que não é dito, não tudo, né, mas aquilo que não é dito é esquecido, é como se não fizesse parte da história também, né? E bem, aí a gente, com as nossas pernas, tem a tarefa disso, assim, de conseguir informar, de conseguir propagar essa informação, que a gente é bastante precário nisso ainda, mas acaba que também acaba sendo uma tarefa política também, né? E tu conseguiste, no teu trabalho de dissertação, tu falaste em percepção da realidade, como se dá essa percepção. Eu gostei muito dessa expressão. É possível, o trabalho comportava a ideia de pegar leitores do Globo, da Folha, do Estadão, e ver qual era a reação dele diante da realidade dada e diante dos editoriais, se eles tinham algum eleitor teria sido convidado para se manifestar sobre como ele via os editoriais, como ele examinava as matérias dos jornais sobre esses fatos da vida e qual a percepção que esse leitor teria? Então, isso aí acabou que eu não fiz, assim, porque a ideia do trabalho era mais identificar quais procedimentos e como que esses veículos se comportavam na construção, né, dessa percepção, na tentativa também de uma percepção de realidade, de acordo com a maneira que eles queriam que as pessoas enxergassem a realidade, assim. E aí essa parte de identificar como que os leitores recebem essa informação, daí já daria, né, um outro trabalho, assim. Mas é isso, assim, é muito difícil porque eu consigo identificar, assim, não empiricamente, né, mas lendo também alguns comentários. Ontem eu estava dando uma olhada na BBC Brasil, que eles lançaram uma análise, assim, de quem seriam ainda o perfil dos apoiadores do Bolsonaro, assim, né, dessa porcentagem que ainda apoia o Bolsonaro. E é muito difícil, assim, porque é uma série de contradições, né, nas pessoas, assim. Então, é muito complexo trabalhar com a questão da percepção da realidade, da consciência, da ideologia, porque é uma série de informações e de posicionamentos que eles não se conectam um com o outro, né? Que eles não fazem um sentido, não tem uma coerência quando eles se encontram. Então, isso é muito difícil, assim.
E acabou que eu acho que é importante, é bastante importante, porque ajuda a identificar onde estão as contradições, quais são as contradições, né? Eu acho que isso é super importante. Mas acabou que eu não fiz isso, assim. Mas gostaria de mencionar desses procedimentos que eu identifiquei, porque é isso, assim, eu analisei os editoriais de março até junho, e tinha uma cronologia, né, nessa construção desses procedimentos. E eu consegui identificar 4 procedimentos, que o primeiro deles era o esvaziamento e o deslocamento histórico, né, que é colocar a crise econômica como uma crise local, como uma crise que foi construída por um partido e não como uma crise mundial, uma crise que estava ligada, né, ao sistema e que, de certa forma, estava acontecendo também em outros países, com algumas diferenças, mas que, da mesma forma, diversos outros países também tentaram passar uma série de reformas, como aqui no Brasil. Depois, a construção da imagem de um inimigo, que é essa coisa de dizer quem são os inimigos, né? Então, geralmente era algumas organizações, o MST, os sindicatos, mas também algumas pessoas, né? A depreciação desse inimigo, depreciar, enfim, inclusive assim com elementos linguísticos super esdrúxulos, e por fim a apresentação de uma solução, né? Então, cria todo um contexto dentro de uma lógica para, no fim, apresentar uma solução para que naquela lógica faça algum sentido e que, ao mesmo tempo, responda aos interesses dessa elite, né? Então, foi um pouco isso. Não é basicamente o veículo sendo usado para fazer uma manipulação? Essa expressão não fica adequada. É preciso manipular, é preciso conduzir uma parcela da sociedade? Não, total, assim, acho que, inclusive, colocando em imagens, assim, é como se fosse uma pessoa controlando, né, controlando as instituições, tentando controlar, tentando mover ali os palitinhos para deixar tudo organizado da maneira que mais beneficia esse grupo. Sim, as pessoas não tendo a condição de ter autonomia. Quer dizer, é uma sociedade em que a gente fica percebendo tem um grande problema educacional, o problema da educação em geral. Tem uma falta de democracia ao longo da história. Isso remete para uma despolitização muito grande. Então, a tarefa de quem quer tratar o ambiente sociopolítico de um ponto de vista crítico, racional, é complicadíssima, como tu falaste, Mayara. É muito complicado, porque a tarefa é gigantesca e tem meios de comunicação e outras instituições que contribuem para isso. Então, dá vontade de sair correndo ou de encarar. Então, eu acho que também tem uma questão que é da gente. Porque, enfim, as primeiras teorias de comunicação, elas falavam muito dessa coisa de o receptor receber a mensagem e, enfim, né, aquela mensagem ser recebida daquela forma que estava sendo passada. E também muito com a participação, enfim, de alguns marxistas dentro da comunicação, começa a se perceber que também não é assim, né? Que as pessoas recebem a informação, mas que elas podem assimilar da maneira como é feita a tentativa de ser assimilada, mas elas podem assimilar de diversas outras formas, porque tem outros agentes também que atuam na ideologia, né, na construção da ideologia, na construção da consciência, da percepção da realidade, que interferem, né? E tem a crise política que está aí, tem a crise econômica, essa categoria de trabalhadores, de entregadores de aplicativo, é uma categoria que
chegou no Brasil como uma alternativa de trabalho e que os trabalhadores identificavam isso. Eu entrevistei diversos durante uma época que eu estava também pesquisando um pouco esses trabalhadores. Eu entrevistei diversos trabalhadores e isso ano passado, assim, era muito comum eles falarem que era excelente, que eles escolhiam o seu próprio horário de trabalho, que tinha mais autonomia, tinha uma ideia de ser patrão de si mesmo, de autonomia mesmo com relação ao trabalho, né? E hoje, né, um ano depois, a gente tem uma realidade completamente diferente, assim, porque a crise também, a crise se aprofundou, né? E claro, quanto mais a crise se aprofunda, mais a classe trabalhadora e uma classe trabalhadora que já nasce precarizada, que já nasce flexibilizada, acaba sentindo muito mais. E com isso, a percepção disso, né, de estar entregando comida e sentindo fome, bom, não importa o que a mídia fale, não importa, porque a gente seu dia a dia, né, a sua vida. Então, a mesa ela é uma forma de apreensão né, da realidade. Então, acho que é isso, assim, acho que a imprensa tem um papel significativo, sim, interferindo em como a vida política é conduzida, em como a gente também acaba construindo opinião, enquanto sociedade acaba construindo opinião, mas também tem outras coisas, assim, né? Eu acho que a gente também não pode esquecer disso, porque é importante, é significativo. Nós estamos chegando, Mayara e ouvintes da Rádio Com, às 9h30, agora são 9h29. E nós fazemos o intervalo nesse horário no FM. Mas agora, como a Rádio Com está diferente do tempo em que tu trabalhaste aqui, Mayara, ela não é só uma rádio, é uma TV também. Então, nesse momento, nós estamos transmitindo tanto pela página da Rádio Com no Facebook, como pela página do Brasil de Fato RS, o novo parceiro da Rádio Com. Então, nós vamos fazer um intervalo agora, ao qual vai nos levar o Juliano Lima, e voltaremos em seguida para seguir tratando essa temática da imprensa, da mídia, dos veículos de comunicação e como eles agem ideologicamente. Então, o intervalo no FM e nós ficamos aqui reagindo às interações já dos espectadores da Rádio Com. E eles já estão por aqui, viu, Mayara? A Lia Vitória diz bom dia. Bom dia, Lia. O jornalista Fábio Costa, que possivelmente foi teu colega, diz bom dia, Regis. Bom dia, grande Mayara, guerreira. Saudade dessa grande companheira. A Marta Machado diz bom dia. O Lulu Lemões também diz bom dia. Volta o Fábio Costa e diz: nunca me esqueço dos ataques, não em editoriais apenas, mas em matérias da Zero Hora e do Grupo RBS em geral, ao MST, e a própria esquerda no período do governo Olívio Dutra, de 99 a 2002. Como a Mayara observa esses ataques constantes dos grandes meios aos movimentos sociais como o MST aqui no Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. E diz mais o Fábio Cóssio, e como a Mayara vê a importância do crescimento das mídias independentes, especialmente as mídias digitais. Também chega por aqui a Juliana Andreini Nunes, e diz, orgulho dessa mulher incrível. Está aí algumas das manifestações que já chegaram por aqui e outras mais que daqui a pouco vão chegar e a gente vai repassar para Mayara Marinho, que é jornalista, e vocês podem ver que eu estou aqui, que parece que eu estou dentro de um freezer, de uma geladeira, mas a Mayara não está em Pelotas, vocês já viram disso? Olha como ela está trajada, né, Mayara? A Mayara... eu estou me exibindo aqui com a temperatura que às vezes faz um frio, faz friozinho, mas é mais tranquilo de aguentar. No Rio Grande do Sul é pesado mesmo. Sim, sim. Tu está na zona oeste aí, é mais frio, mais quente aí em São Paulo, capital? Então, a temperatura aqui tem variado muito, assim, tem dias que faz bastante calor, sol, tem dias que faz um pouquinho mais de frio, é bastante inconstante, assim, bastante inconstante. Tá, bom, aí algumas pessoas conhecidas tuas já se manifestaram por aqui, Mayara. Não estou vendo.
nas mensagens, nos comentários da live ali, na coluna que fica à tua direita, se tu botar em live comments, aí vai aparecer, né? O Fábio Cóssio, a Juliana. Sim. Então, são mensagens que, entre outros, que daqui a pouco chegam mais. Tem um pessoal que deve estar embaixo das cobertas ainda com esse frio tenebroso. Eu ainda não encontrei aqui, não consegui encontrar cuia, bomba, erva mate, mas já sei onde tem. Mas estou há bastante tempo sem chimarrão. Saudade do chimarrão para acompanhar também o dia a dia aqui nessa pandemia. Não tem chimarrão e também não tem o IMA, o Instituto Mário Alves aí. Como é que tu te vinculas ainda ao Instituto Mário Alves? Como é que ele tem estado na tua vida? Então, o IMA sempre esteve presente, né? Tanto quanto quando eu estava no Rio, quando eu estava morando em Floripa também. Mas é isso, assim, eu acabo me articulando com tarefas que eu posso fazer à distância, né? Organização de curso, escrever notas, fazer alguma postagem na rede social. Então, acaba que eu consigo me articular nessas tarefas que é possível fazer à distância, né? De repente, contatar alguém para fazer uma fala no IMA, ou conseguir gravar declarações também de algumas pessoas, como foi o caso quando eu estava no Rio, que eu consegui pegar algumas declarações com algumas pessoas para um projeto do IMA, com o pessoal do Ditadura Nunca Mais. Então, acaba que dessa maneira, assim, não tão organicamente, mas com tarefas pontuais, assim. Sim, mas dá para manter o vínculo, assim como tu também não está em Porto Alegre, mas tu está em relação com o Brasil de Fato RS, né? Quer dizer, exatamente. Hoje em dia as coisas funcionam muito assim, né, Mayara? Sim. Mesmo que não... Bom, né? Que bom, porque a gente consegue fortalecer ainda mais nacionalmente os nossos espaços, se colocar em diálogo também, e né, a gente faz muito esse debate da unidade política, então que bom que a gente consegue mesmo à distância manter essas relações e fortalecer ela também construindo outros vínculos, né? Sim. E tu estás em São Paulo desde o momento mais agudo da pandemia, aí em São Paulo, que em certo momento a pandemia do coronavírus no Brasil, o epicentro foi em São Paulo. Tu já estavas aí nesse momento dramático que passou a capital e o estado todo de São Paulo? Sim, eu cheguei aqui em dezembro do ano passado e, enfim, aí passou dezembro, janeiro, fevereiro e março que começou, né? E aí em abril que foi, se eu não me engano, foi em abril que foi declarado a necessidade do isolamento, assim, mas em março já estava se apresentando, o pessoal já estava ficando mais em casa, assim, também. Então, eu fiquei 3 meses vivendo normalmente, desde então, vivendo nessa dinâmica de isolamento, de pandemia, também se adaptando à lógica da cidade, né, com isso, assim. Mas agora a cidade já está bem diferente. No início, a gente tinha... As pessoas respeitavam muito o isolamento social, e agora a gente, né, já nota no trânsito, enfim, as pessoas já estão trabalhando na rua também, já está uma dinâmica bem diferente. Sim, sim. E voltando a essas questões da mídia em geral, porque a gente precisa falar sobre isso, porque a vida continua por aí em cima de todas essas questões. E a gente vê que o Brasil está nessa convulsão político-social. Ora, a gente vê um general que é o vice-presidente da República rebatendo o ministro do STF, como foi o caso de ontem, Gilmar Mendes, e o Mourão, que é o vice-presidente da República. As instituições, até com pessoas conservadoras, estão nesse enfrentamento. E é um ano que tem eleição municipal. Tu achas que essas questões todas vão impactar a eleição deste ano, a percepção da sociedade em relação a esse dilema da pandemia? Isso vai afetar o processo eleitoral desse ano, Mayara, na tua visão? Então, eu acho que a gente vive um contexto muito difícil de fazer previsões, justamente porque se tem muito...
as instituições elas não estão sendo compostas por pessoas que constroem consensos, né? Então, o próprio Exército, a própria Polícia Militar, as pessoas estão disputando os espaços, né? Então, tem pessoas que são mais favoráveis ao governo, tem pessoas que são mais críticas ao governo em todas as instituições. Então, isso acaba dificultando também que consiga fazer isso, que de certa forma, por um lado, é um pouco ruim, porque a gente também não consegue muito se articular, mas por outro lado, mostra que, bem, que eles também estão com problemas né, para construir, para se consolidar também, assim. Só que essas pesquisas que mostram o apoio ao Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro, eu ainda estou um pouco preocupada com elas, porque as pessoas ainda estão dizendo que não tem uma segunda opção de voto. As pessoas ainda estão falando que não conseguem identificar quem seria quem seria, né, outra possibilidade para a presidência, assim. Então, alternativo. Essa falta de enxergar também de enxergar alguns partidos e alguns, né, enfim, acho que tem partidos que eles são importantes, que eles têm feito um papel muito importante, assim. Eu acho que o PSOL tem cumprido uma tarefa significativa, assim, no Congresso, mas num determinado momento tinha mais expressividade, tinha mais adesão, e hoje eu noto que não tem tanto, assim, né? Eu noto que hoje tem menos adesão do que tinha, pelo menos quando eu ingressei também um pouco no partido, lá por 2012, 2013. Depois a gente teve as eleições na Prefeitura do Rio em 2016, que foi um processo eleitoral incrível, assim, com o Freixo como candidato. A gente tem o processo também do Renato Roseno no Ceará. Então, assim, só que hoje eu não... Essas pessoas que estão fora da militância, eu não consigo identificar tanto uma adesão, né? E há pouco tempo, né? São poucos anos, assim. E isso me deixa um pouco preocupada, assim, porque a falta de alternativa que as pessoas dizem, isso a gente precisa olhar, assim, porque alguma coisa a gente perdeu, alguma coisa a gente não conseguiu comunicar, e a gente precisa se atentar a isso, assim, porque alternativas existem e a gente precisa se mostrar também nesse processo. Só que é isso, a gente também, desse processo eleitoral, tem alguns vícios, né? Alguns vícios da militância de autonomia, que a gente não consegue também dialogar muito e construir alianças e construir unidade, e eu acho que isso, nesse momento, é o que possibilitaria a gente de mostrar que existe uma alternativa, assim. Eu tenho a impressão que a minha percepção da realidade, eu vou usar mais essa expressão que tu usaste no primeiro bloco do programa Contraponto, diz o seguinte: o Brasil tinha um governo, teve uma sucessão de governos que cotejaram, disputaram eleitoralmente. PSDB desde 94, né, 94, 98, e lá atrás, ainda em 89, opuseram o Collor e o Lula, né? Aí é sempre aquela mesma visão, neoliberal, ajuste fiscal, etc. E o PT foi se tornando hegemônico, a partir de, principalmente na virada dos anos 90 para os 2000. Dali o PT foi governo por 4 mandatos, quase completos, né? A partir do golpe contra a presidenta Dilma. E com todos os ataques que desfecharam contra o PT e contra a esquerda, de um certo modo, parece que a alternativa passou a ser o que está aí hoje, que é o fascismo. Então, parece que esses ataques da mídia, aí a questão da ideologia e da mídia juntas, e todos os outros segmentos da sociedade, eles determinaram um prejuízo para a democracia, que a alternativa passou a ser essa figura esdrúxula, que é o Bolsonaro. E tu lês bem, que tu diz, parece que na esquerda não apareceu ainda uma força coletiva ou individual, como era o Lula ou como foi o PT, para ser alternativa ao fascismo. Será que não seria a hora da esquerda se unificar
e sair numa frente ampla, como tem no Uruguai e em outros lugares do mundo, que a esquerda se unifica mais para combater o fascismo, Mayara? Com certeza, assim, acho que a frente ampla ela é bem importante, mas a dificuldade que a gente está tendo agora, porque essa frente ampla antifascista, que na verdade não é uma frente ampla autodenominada como antifascista, porque o antifascismo ele representa a defesa também dos direitos da classe trabalhadora, que a direita não defende. Então, se tem essa frente ampla com representantes da direita, mas uma direita que defende também essas reformas do capital, que defende os pagamento da dívida através, né, também da vida da classe trabalhadora. Então, a isenção, né, também as dívidas dos bancos. Então, assim, o meu posicionamento é de ter muita dificuldade de defender uma frente ampla com a direita mesmo. E eu entendo que algumas pessoas falam que, bom, é importante a gente fazer essa frente ampla agora, derrubar o Bolsonaro e depois a gente faz uma aliança à esquerda para fazer um enfrentamento à direita. Eu entendo isso e acho que pode ser uma possibilidade, mas é muito difícil também, sabe? Porque a gente sente fome, a gente tem dificuldade de conseguir manter moradia, a gente está cada vez menos tendo acesso à educação. Então, assim, é difícil também, assim, né? Porque a gente sabe que esse pode ser um movimento que, de certa forma, no fim das contas, fortaleça a direita também, né? Como teve os processos de autoritarismo, né? A gente viveu a ditadura civil-militar e depois o que veio disso foi um fortalecimento da direita, né? Então, eu acho que são coisas que são super relevantes, assim, eu entendo também quem não quer compor essa frente ampla com a direita, mas é isso, eu acho que a gente também não consegue, está com dificuldade de perceber a força que a gente tem enquanto esquerda, a força que os nossos movimentos sociais têm, a importância, a trajetória política, e a gente, acho que talvez essa falta de se perceber também como forte nesse processo, como significativo nesse processo. E a luta das E alguns mulheres? interesses. E a luta de vocês, mulheres, aquela luta espetacular que apareceu, o Ele Não. Claro que a gente sempre tem que falar de todos esses movimentos coletivos, mas saber que nós estamos no período da pandemia. E eu vou colocar essa questão remetendo para a luta das mulheres, mas as mulheres não têm os ombros tão largos assim para ficarem com toda a responsabilidade, vocês, mulheres, né, Mayara, de dizer qual é o caminho e fazer a luta sozinho. Homens democráticos, de esquerda, tem que estar junto e tudo mais. E toda a sociedade que é antifascista e tal, que é a democracia. Mas aquela luta foi muito significativa, por isso que eu trago aquela luta. E aqui eu já aproveito para remeter para uma questão, e ao mesmo tempo que eu vou dando bom dia para a Elô Milhão Martins, que chegou aqui, disse bom dia, amigos, amigas, para a Fernanda Porciúncula também diz bom dia, e o Leandro Sebade traz uma questão que tem tudo a ver com isso que nós dois estamos tentando interpretar. Mesmo com essa tragédia em São Paulo, Bruno Covas está liderando as pesquisas. A narrativa da burguesia continua única, a disputa parece estar entre direita e extrema-direita. Então, a questão que eu trouxe aqui para o nosso diálogo, o papel das mulheres, que foi relevante naquele período, logo após o golpe e antes do fascismo bolsonarista, e essa questão direita, extrema-direita, que aí em São Paulo, onde o PSDB reina há décadas, é muito forte, Mayara. Então, agora que eu vi também que entrou uma outra pergunta ali da Liana, mas é isso, assim, é exatamente isso, assim, é uma disputa entre direita e extrema-direita. Aqui em São Paulo, tanto o Bruno Covas quanto o Dória, eles são bastante apoiados também por essa imprensa, né? Eles a abertura gradual de escola, de universidade,
de shopping. Bom, eles ponderam algumas coisas, mas eles concordam, né? Os veículos de comunicação, assim. Então, se tem um apoio muito grande. E, assim, eu não tenho conhecimento da história política de São Paulo, mas conversando com as pessoas aqui, né, dá para identificar algumas coisas, assim, a força que o PSDB tem aqui. Também é uma cidade de uma elite, assim... Quatrocentona. É algo que eu que venho do interior, assim, fico espantada, assim, porque eu, assim, de ver a elite, ver a riqueza e ver a soberba e ver o poder que essa elite tem, assim, é uma coisa assustadora, assim, é real, assim, né? Então, e de fato, assim, São Paulo é uma realidade à parte, assim. Mayara, antes que tu siga atendendo aos espectadores ou ouvintes da Rádio Com, eu vi uma foto, não sei se tu já tivesse oportunidade, que deve ser complicado, tem que estar na fronteira para ver essa realidade tão díspare, tão contrastante. Eu ouvi falar que Paraisópolis fica do lado do Morumbi, ou seja, é a miséria em Paraisópolis e essa riqueza, esse Fausto que tu está referindo, no Morumbi. Tu já tivesse a oportunidade de ver isso concretamente para comparar? Sim, mas eu acho que São Paulo tem uma coisa diferente do Rio, por exemplo, porque o Rio é isso, assim, é uma cidade super linda, né? Tem, enfim, a natureza dela, assim, e ao mesmo tempo tu vê a pobreza muito claramente, assim, tu identifica a desigualdade, né? Eu acho que quando a gente vai dar um exemplo de desigualdade, eu acho que contrasta muito bem, assim. Em São Paulo, isso não fica tão evidente, assim. Eu já passei, já fiz essa passagem do Morumbi para Paraisópolis, consegui identificar, consegui perceber isso, mas acaba que essa burguesia, essa elite aqui, ela consegue se... É isso, assim. Também eu vivo num eixo também que não tem tantas favelas ao redor, assim, acaba que o trajeto que eu faço também para os lugares onde eu vou é num raio, numa localização que não se vê muito, assim, que não se tem muita presença, assim. Mas São Paulo é isso, assim, esconde bem porque as pessoas mais pobres, a periferia, as favelas, elas estão num outro lado da cidade, onde o acesso é difícil, onde o transporte é difícil. Então, assim, a marginalização, essa coisa de empurrar cada vez mais a periferia para as margens da cidade, isso é muito evidente aqui. Isso acontece de fato aqui. Então, quem faz esse debate do direito à cidade, São Paulo é um exemplo disso, assim. Por isso que eu te falei que talvez só na fronteira, porque tudo é muito gigante por aí. Então, talvez na fronteira, se alguém chegar assim numa rua que separa, vamos supor, fisicamente, Paraisópolis do Morumbi, deve ter essa fronteira aí. E aí, olhar para um lado, ver mansões, casarões suntuosos, e do outro, casebres, habitações que talvez a gente nem possa chamar de habitação. É exatamente isso, assim. E Paraisópolis enfim, é enorme também. E é isso, assim, ali no Morumbi às vezes se confunde um pouco, é bem isso que você está falando, assim, se confunde ali nas ruas, se encontram muito bem, né? Então, essa distinção ali naquela região, ela é bem fácil de identificar. E, de fato, assim, no Morumbi é uma riqueza também, é onde está uma grande parte da elite, assim, né? São os financiadores do Estadão, da Folha de São Paulo, certamente. Falar nisso, o Dalto Sodré diz aqui, amigos sobre a frente ampla da esquerda, o que eu defendo, Domingos Sodré, o Dalto defende a frente ampla de esquerda, semelhante ao Uruguai. E a Liana Nunes Paul diz, bom dia, colegas. Bom dia, Liana. Falando em direita, aqui em São Paulo,
Ó, a Liana também está em São Paulo, pelo visto, deve estar lá desfrutando do calor, como nós, simples mortais, não podemos. E a gente vê muito Dória se projetar como alternativa a Bolsonaro, no embate constante, mas superficial, durante a pandemia. Como tu vens analisando isso, amiga Mai? Bom dia, Li. A Liana está em Campinas. A gente está pertinho aqui. A Liana também é companheira jornalista, né? Construiu também um pouco da comunicação aí na Dufpel. Foi responsável por um 8 de maio que a gente fez, um 8 de março que a gente fez em 2015, se eu não me engano. Foi o primeiro 8 de março, assim, que a Dufpel se articulou também com outros movimentos sociais. Foi, enfim, um momento marcante também nessa trajetória. Mas é isso mesmo, assim, o Dória, ele, de maneira muito mascarada, assim, né, com essa questão de dar sempre coletivas de imprensa, de ter anunciado uma vacina que, bem, que a gente também não tem muita informação de como está sendo conduzido, da efetividade da vacina, e o anúncio da vacina foi justamente num feriado, aqui num dos feriados bem grandes, bem significativos que tem aqui, que foi o feriado do Dia dos Namorados, assim, então também tem um pouco de estratégia, e ele é um cara, ele é um empresário, né, ele representa essa classe, os interesses dessa classe, e é isso, assim, ele sabia também que no início o isolamento ele era importante para dar uma freada, porque a economia ia precisava também de respeitar esse isolamento, mas como a gente não teve uma gestão eficiente nesse sentido e acabou que também as pessoas individualmente tinham muita dificuldade de respeitar, passou muito tempo e agora é isso, assim, é abertura gradual, mas sem importância alguma com a vida das pessoas, né? Isso tanto não existe para o Bolsonaro, não existe para o Dória também. O Dória não está preocupado com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com a segurança das pessoas. Ele está preocupado com a economia conseguir se manter, porque também é isso, né? Também ele é o capital político dele também, né? São os dividendos eleitorais. E ele tem apoio da imprensa aqui, assim, então isso, assim, ele se apresenta como uma alternativa que pode ser que sim, pode ser que ele seja assimilado como uma alternativa, eu acho que isso é possível, mas ele não é, né? Ele representa... E me parece, nós temos mais 5 minutos de entrevista, Maiara e ouvintes da Rádio Com, que o Bolsonaro é tão desastroso, ele é um desastre tão dilatado, tão exagerado, que qualquer outro governante que tem um mínimo de racionalidade, ele cresce em cima da comparação com o desastre que o Bolsonaro representa. Te parece isso? Sim, sim. O Bolsonaro ele é completamente autodestrutivo, né? E mais assustador é que ele ainda tem uma porcentagem significativa de apoio, mesmo sendo autodestrutivo. E no fim das contas é isso, assim, né? Até essas figuras, que são figuras que vão manter, né, que vão manter uma lógica de vida da população mais pobre precarizada, flexibilizada, acabam se apresentando como alternativas, assim, mas não porque essas pessoas, de alguma forma, estão tendo um papel importante na política, mas é porque o Bolsonaro ele é tão ruim, que qualquer outra coisa do lado dele parece ser boa. E essa é uma grande ilusão, no fim das contas, né? Tu achas que essa mídia que nós já criticamos aqui, mídia hegemônica, a mídia, eu gosto de dizer o nome porque eles dizem o nome, eles atacam as pessoas, é a Globo e toda a corja que manipula a comunicação social no Brasil. Esses veículos que a Maiara citou, o Estadão, o Globo, a Folha, rádios como o Jovem Pan, que tem em São Paulo, que é outro desastre em termos de comunicação, né? E outros veículos. E a gente vê que tem extensões disso. Aqui em Pelotas mesmo, que tu conhece bem, sempre teve o Diário Popular para não dar voz para os sindicatos, para trabalhadoras e trabalhadores,
para a luta do povo, que não é a luta da burguesia aqui de Pelotas, né? Então, aqui também tem um governo com o mesmo perfil do Dória, né? Tudo isso, Mayara, que está manipulando, que está a favor está querendo abrir, flexibilizar agora aqui o isolamento para atender os empresários. Em toda localidade tem a representação da direita, né, dentro da comunicação, e o Diário Popular com certeza representa esse papel assim da defesa dessa elite pelotense também, mas também em todo lugar tem a comunicação contra-hegemônica, tem, né, outras formas de expressão, assim, a Rádio Com, enfim, assim, o Brasil de Fato também, né, que acaba sendo circula aí bastante. E então a gente tem essa representação da direita, mas a gente também faz o contraponto, a gente também se coloca nessa disputa, assim, é importante, e eu tenho percebido quanto as pessoas têm percebido dentro da esquerda, dentro dos movimentos sociais, a importância da comunicação, né? Não só o jornalismo, mas também de ações de agitação e propaganda. É isso, assim, acho que esse é o momento da gente se fortalecer mesmo entre a gente, criar laços porque a comunicação ela é fundamental, assim, nesse processo, assim, então se comunicando com as pessoas, estabelecendo um diálogo, criando confiança, criando vínculos, que a gente vai conseguir fazer essa disputa também de consciência nesse momento. Fechou certinho, 9h59. E já podemos até pretensiosamente considerar a Mayara Marim uma correspondente nossa para as questões eleitorais deste ano aí. Daqui a pouco ela volta aqui no contraponto para nos dizer, mais perto das eleições, ou até antes, por alguma coisa positiva, imagina um impeachment do Bolsonaro, uma renúncia dele, a gente não pode descartar, né, Mayara? Tomara que aconteça. Sim, sim. Seria melhor ainda se fosse a cassação da chapa, né? Mas caçando o Bolsonaro só, a gente já está bem satisfeito. Muito obrigado pela presença, por esse retorno ainda que virtual à Rádio Com, e até uma próxima oportunidade. Felicidades aí em São Paulo e fica desfrutando do calor enquanto a gente sofre aqui, Mayara. Muito obrigada pelo convite. Vida longa Rádio Com, que tem uma história linda e é muito significativa também em Pelotas, na construção da luta. E fico muito feliz de continuar fazendo parte desse sonho. Muito obrigada pelo convite. Legal. A jornalista Mayara Marim, falando diretamente de São Paulo, aqui na programação da Rádio Com. Nós encerramos aqui o espaço de entrevista. O Juliano Lima, agora que está na parte técnica da Rádio Com, lá na Galeria Antunes Maciel, nos leva ao intervalo e nós voltaremos depois para dar sequência à edição de hoje, desta quarta-feira gelada em Pelotas e no Rio Grande do Sul, dia 15 de julho. Já voltamos.